Riquezas, fama, poder. Eles dão tudo que este mundo pode dar a você. Fiquem à vontade para pegar. Vão para o mar. Meu tesouro é de quem encontrar. E aí, o que me diz? Você vem comigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast, né? Meu nome é Paulo de Leomil. Estamos aqui para mais um episódio fantástico. Consegui fazer, né? Consegui finalmente fazer esse episódio. Junto aqui comigo, a contragosto, mas vai fazer esse episódio. Humberto. 2 contragostos. 2 contragostos. Um que eu não queria fazer. Mentira. Eu só adiei ao máximo. Outro que eu tô numa gripe violenta. Tá duro. E direto dos Estados Unidos também. Ele que fala que não gosta de anime, mas gosta de anime. Assiste vários animes. É fã do Full Metal Alchemist. E, por favor, quem está lá? Aqui é o Vitor X, galera. Realmente eu gosto muito de Fullmetal. Mas quem tá escutando só, dá pra sentir a vibração, a emoção na voz do Paulo hoje. De estar falando das coisas que ele gosta. E quem tá vendo, já vê na cara dele, né? Pois Como é que o menino tá feliz. Hoje nós vamos falar da série animada. A série animada não, desculpa. Live action. Nós vamos fazer da série live action One Piece, que fez o maior sucesso na Netflix. Ela desbancou séries como Stranger Things, como Vandinha. Ela foi em primeiro lugar em mais de 86 países, é coisa pra caramba, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre a história do autor, sobre o mangá, sobre o anime, mas vamos focar muito na série, porque o Humberto e o Vitor são mais conhecedores da série, né? E essa série já vai ter uma continuação, não tem como, né? Depois do sucesso desse. E antes de tudo, né? O Humberto trouxe uma sinopse. Antes da gente falar do autor, do mangá, né? Da série, o Humberto trouxe a sinopse dele. Tô com medo dessa sinopse. Não é minha não, é do Netflix. O sinopeiro oficial é o Vitor. É o Vitor. Só que o Vitor, assim como eu, nós deixamos tudo pro Paulo falar, porque o Paulo ele leu as 1000 revistinhas, ele viu as 8.500 desenhos. 1078 animes. Olha lá. E aí ele sabe tudo. Aí nós deixamos pra ele não pegou a sinopse. Aí eu entrei aqui no Google, o pai dos burros, o oráculo da modernidade, e achei uma sinopse aqui, aí eu vi que ela era curtinha, então eu vou ler. O pirata Monkey D. Luffy e sua tripulação exploram um mundo fantástico de oceanos infinitos e ilhas exóticas em busca do maior tesouro do mundo. Luffy tem apenas um objetivo, se tornar o rei dos piratas e fazer um troço chato pra caramba pro Humberto assistir. Essa parte é um toque. Tá vendo porque liberdade eu poética. Gente, você tem que entender o seguinte: o Humberto é o cara que toda vez que vai ver um anime ele encontra uma batata. A gente tem um termo aqui no podcast que chama batata. Quando alguns animes tem, nem todos tem, quando se repete muito algo que aconteceu no anime, né? Na batata dele, no caso, ela é no Attack on Titans, onde é que tem um episódio que se tem a primeira temporada, onde uma das personagens rouba uma batata pra comer e fica uma discussão com os oficiais sobre a batata. Me dá batata, tá batata. Ela fica assim, todo mundo perfilado, aí era uma guarnição, né? Aí todo mundo perfilado lá, né, soldadinho. Ela pega a batata e come a batata crua. Aí ela come a batata e todo mundo, batata. Aí o outro, batata, batata. 15 minutos depois, batata. Cara, eu não tenho paciência pra isso não. Pelo amor de Deus, eu enfio a espada na mulher, mata ela logo e pega a batata dela. Na segunda batata, eu já tinha dado uma batatada nela. Isso acontece muito. Nem todo anime tem todo isso, anime. né? Só 99,8%. Os que não tem batata, tem... Cara, você tem que levar, porque, por exemplo, a gente não tem mais o que tinha na época dos anos
80, 90, igual o Cavaleiro Zodíaco, onde o cara ia aplicar o mesmo golpe, era a mesma cena. Nossa, esse era insuportável. Isso já não existe mais. Odeio o Isso Cavaleiro já não Zodíaco. existe mais. Nossa. Então, assim, Meteoros de Pérez, aí tem aquela mesma negócio, Mesma o cara coisa. fazendo lá. E ele dá o mesma mesmo coisa. golpe 7.800 vezes, a mesma coisa. Então você Em tem um cada- episódio... em Não, cada no mesmo desenho. cara. É. No mesmo cara. Aí ele dá uma porrada, o cara, oh não, ele resistiu ao meu golpe, pó de diamante, eu lembro que tinha isso. Pó de diamante. Aí ele dá de novo. Aí dá mais 7.800 vezes. Por que se ele resiste? Pois é. Bem, voltando, vamos falar de One Piece, né? Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a importância da obra, né? One Piece. One Piece, ele é um mangá que começou a ser publicado pela revista, se eu não me engano, Shonen Jump, em 97. Ele é hoje o mangá mais vendido, né, no mundo, no seu conjunto de mangá. E quando a gente vai para a obra quadrinho, ele é a segunda obra de quadrinho mais vendida no mundo. Ele só perde para quem? Para o Super-Homem, que começou em 63, Vitor, você que é mais específico. Não, que isso? 63, não, 38. 38, 38. mais ainda. Então, assim, tá com mais de 500 milhões de cópias vendidas, assim. E isso, Vitor, também coloca ele, quando a gente fala sobre autor de ficção, como também um dos principais autores de ficção também com obra vendida, né? É lógico, perde para autores como do Harry Potter, Senhor dos Anéis, mas ele fica lá no meio ali dos mais vendidos. São obras completamente diferentes. Mangá, ele é uma obra de arte, você não tem como falar. Ele tem o quê? Tem seus traços específicos, né? Tem toda uma questão que transforma em uma obra. O One Piece... Ô Paulo, Oi. deixa eu te interromper um pouco, Claro. ajudando na sua comparação. Só o Superman, ele é o recordista, foi reconhecido inclusive no Guinness Book quando ele tinha vendido 380 milhões de cópias. Ele já era reconhecido como a revista em quadrinho que vendeu mais cópias com o mesmo autor na história. Então, quando ela tinha 380 milhões de cópias, ela já era o recorde porque o Superman vários autores escreveram, né? Então ele já era reconhecido como a revista que tinha mais números publicados com o mesmo autor fazendo. Agora, pelo que eu li, não são mais de 500 milhões, não. Tá no 500 milhões agora. Tá próximo de bater o recorde, mas eu não sei. Pode ser Não, que ele já tenha bateu, batido. ele já bateu. E o lugar que eu... Ele já passou de Oi? 500 milhões já. Passou? Passou já. Então o lugar que eu li estava desatualizado. Agora, falando em termos de livro, tirando a Bíblia, porque a estimativa da Bíblia são 2 bilhões de cópias. Mas tirando a Bíblia, o livro mais vendido é Don Quixote de La Mancha, né? De Miguel de Cervantes. E o Don Quixote, a estimativa de venda dele é de 500 milhões de cópias. Ou seja, bateu o número de cópias de um livro também, entendeu? Só que ali é um livro só. É um livro só, não é uma série. Nós Dois estamos falando de uma do série, quadrinho. né? Mas só para em termos de comparação, para ver, né, que realmente a obra tem esse impacto e essa importância na cultura. Só pra, E a gente né, tem que ajudar ver essa também, informação aí. Vitor, que o mangá, ele é escrito e desenhado pelo Ishiro Oda, né? Então ele assim, ele tem uma equipe, por exemplo, no começo tem que não, mas hoje ele tem uma equipe onde é que ele faz os traços principais dos personagens, os traços de movimento, e tem uma equipe que trabalha o fundo, né? E tem até uma história, aí eu já não sei se é verdade, Vitor, que quando ele casou, né? E ele tem uma época que ele vai para uma casa, alguma coisa, ou para o estúdio, que ele não volta para casa até terminar X produções lá. Então, assim, ele é um cara, ele acabou de casar e ainda fez isso. Então, assim, nem aproveitou direito o casamento, não. Mas eu li essa entrevista dele essa semana e na entrevista fala o seguinte, que ele dorme às 2 horas da manhã e acorda às 5 todo dia. E a maior parte do dia dele ele trabalha na revista, porque tem que sair um episódio por semana, né? Uma revista por semana. E são muitas páginas, a revista é grossa. E aí ele tá nessa desde que começou. E nessa entrevista ele fala também, não sei se você falar isso, que a história tá mais ou menos 75% a 80% do seu desenvolvimento. Então, assim, falta mais ou menos um quarto dela, ou um pouco menos de um quarto.
Um quarto é um quinto pra poder acabar, ou seja, ele vai ficar uns anos ainda Não, isso aqui, sem dormir direito. e sabe o que é legal, Vitor? Quando ele fez ele fez a história e começou a escrever, quando em 97, ele tinha programado para terminar em 5 anos. Isso, eu li isso. Só que ele viu que o mundo dele é tão complexo, tem tanta coisa que trabalha, e é aquele tipo de revista, que é a revista Shonen, ela tem uma característica de aprofundar muitos personagens. Seja ele tanto os heróis do Chapéu de Palha, o bando do Chapéu de Palha, quanto os próprios vilões e os secundários, né? Ele tem essa característica de aprofundar muito, né? Sem contar que é um mundo muito complexo. Você tem ilhas e ilhas ali que são inspiradas em nacionalidades, em etnias, em culturas diferentes, né? E ele casa tudo aquilo. Ainda existe um universo de espécies, né? Tem os homens peixe, tem os homens com braço longo, tem gigante, né? Tem os pequenininhos, né? Então, assim, é Tem uma aqueles animais antropomórficos lá, velho, tem os samurais. os Mickeys, né? Tem muita coisa ali que ele vai construindo um mundo fantástico, né? E ali ele tem uma história muito, muito coesa ali que ele vai trabalhando. Só que ele falou, o final que eu previ, né? Que ele pensou para os 5 anos, é o mesmo final que ele está comprometido a fazer. Então, assim, não houve mudanças na estrutura, vamos dizer assim, da história de começo e fim, né? Só que tem muita coisa para contar ali, né? Muita coisa para resolver. Né? Eu li nessa mesma entrevista, ele fala sobre isso também. E ele fala o seguinte, que uma coisa legal é que eu já escutei vários autores de livro, quadrinho, falar que depois que eles começam a escrer, os personagens ganham um pouco de vida própria. E aí ele tem que contar aquela história. E aí muitas vezes sai do que eles planejaram. Né? Autores de livro falam assim, eu planejei escrever um livro, escrevi 5. Porque quando eu comecei a escrever a história do personagem, eu vi que eu precisava de contar mais. Ele ganha, quando eles falam ganhar vida própria, é porque para explicar aquilo tudo, eles têm que contar uma coisa. E acaba demorando mais mesmo, né? Então, assim, tem muita gente que fala assim, ele fez isso porque tá vendendo muito, e aí vendendo muito vai continuar ganhando dinheiro. Pode até ser, mas tem isso mesmo, né, cara? Que, tipo assim, à medida que vai desenvolvendo, e uma das coisas que eu vou falar que eu gostei do One Piece foi o que o Paulo falou aí, questão do aprofundamento dos personagens. Você pode falar que o Shonen é assim e tal e tudo. Eu vi isso, eu não sou conhecedor igual o Paulo. Não sou otaku igual o Paulo, otaku, sei lá. Mas nessa animação, o que eu gostei foi a profundidade dos personagens. Como é que eles são no live feitos, action. entendeu? No live action também. Você viu a animação Do live também? action. Você assistiu a animação? Eu tentei ver a animação, mas não consegui. Não. Depois a gente fala. Isso aí eu acho que é até legal depois de pontuar. Mas eu queria falar, por exemplo, o autor, ele é um cara que ele começou a... vamos dizer, ele é o cara mais popular mangaka hoje, né? Ele, inclusive, acho que ele sempre elege o mangaka, né, mais popular, né? Mais popular. Tem, tipo, uma votação popular, né? Então, assim, eu acho que foi em 90 e... quase 2000 alguma coisa, eu acho que foi. Que ele desbancou o autor do Yu Yu Hakusho, que é o mesmo autor também do Hunter x Hunter. Que são animes, assim, fantásticos, né? Que marcam a época. Tem gente até hoje que fala o anime da vida dele, apesar de muita gente gosta de One Piece, fala, o anime da vida dele é o Hunter x Hunter. Que inclusive chegou na Netflix, né? Ô Paulo, só para completar a informação que eu dei, o site que eu li, eu procurei aqui no celular, chama Kotaku. Não sei se você conhece. Kotaku. Mas me falaram que ele é um site que ele é meio que uma fonte boa de informações sobre o mundo de mangá, anime e tudo, que ele é confiável, entendeu? Legal. Mas aí o que a gente vai... Voltando ao autor, né? Ele, assim, com 17 anos, ele ganhou um prêmio, né? Que ele fez um conto, né? Chamado, se eu não me engano, Wanted, que é inspirado, que é inspirado em jovens pistoleiros, né? E ele ganhou um prêmio, foi na época, acho que 500 mil ienes, que era coisa pra caramba, tal, né? E aí ele foi trabalhar como assistente de mangaka, com 19 anos, coisa assim. Sabe quem que ele era assistente? Quais são os títulos que ele foi assistente? Ele foi assistente do
Honora Kenshin, né? Que é o Samurai X. Ele foi assistente de mangaka, então assim, tem pincelada dele ali nos desenhos. E tem mais um título muito importante que ele trabalhou também, cara. Deixa eu até resgatar aqui. Foi o... Rurouni Kenshin. Rurouni O Kenshin. Shaman King também. Que é um anime que até ganhou uma nova versão recentemente, mas é um anime também que marcou época. Então foram 2 animes que tem pincelada dele ali, né? Então assim, ele é um cara assim que ele não consegue ir em qualquer lugar no Japão, cara. Você vai ver cena, não sei que você nessa leitura mostrou algum vídeo dele, mas as fotos que você tem dele hoje são fotos antigas. Tudo quando ele aparece, tem tipo um peixinho na cara. um peixinho na cara pra poder esconder. Ele não mostra o rosto mais, cara. Porque senão ele não consegue ir em lugar nenhum no Japão, cara. Né? Ele tem referências assim. Ele é o cara, vamos dizer assim, popstar, cara. Sabe aquele negócio que o pessoal, que o Elvis falava que o Elvis não podia sair de casa? Aham. Era a mesma coisa com ele, cara. Inclusive, o que fez o Luffy, ele tem um nome meio estranho, né? Inaki. É o... É Inaki. É Inaki, né? Ué. Inaki. Eu gosto do como é que sobrenome dele. O sobrenome dele eu acho mais fácil de falar. Que é o... Prefiro Inaki. Não vou falar o sobrenome. Não vou falar. Mas assim, ele fez uma coisa que todo japonês queria fazer. Ele é português, Humberto? Não, é mexicano. Não, é mexicano. Ele é mexicano. Desculpa, Paulo. Vai. Mas assim, ele fez o que todo fã do One Piece queria fazer. Ele recebeu o chapéu da dubladora do One Piece, né, oficial, né, dubladora japonesa, e recebeu o chapéu também do Ishiro Oda. Então, Eu vi esse vídeo. Então assim, ele zerou a vida ali e ainda fez o papel do Luffy, né, cara? Ainda foi o cara do Luffy. Mas assim, voltando ao anime, né? O anime, ele começou a ser produzido, se eu não me engano, foi em 2023? Não, 2023 não, 2023 esse ano. Foi esse ano, foi 2003? Não. Ô Paulo, enquanto você olha aí, eu tava lendo nesse site também lá. Eu li nesse site e vi uns vídeos. 97, na internet. cara. Não sei se foi no site Não, ou no vídeo. 97 é o 97 lançamento foi a revista? da revista. Foi da revista. Eles falaram que o autor, as maiores influências dele são Dragon Ball Z, que ele para poder fazer. E a outra influência foi uma animação sueca chamada Vicky, The Viking, que passava quando ele era criança. E aí, nessa animação, tinha os vikings, né, e tal, era comédia, feito para criança pequena, tal, uma animação sueca. Mas aí nasceu o amor dele por piratas. E aí, disse que quando ele viu essa animação, ele tinha 4 anos quando ele começou a ver. E ele falou assim que ele queria ser mangaka, porque para não precisar de ter um trabalho de verdade. Para poder trabalhar só com o que ele sabia ele gostava. que ele praticamente só dorme e come, né? E o resto ele faz mangá. E trabalha igual um burro Igual agora, um né, de louco. carga. Nem pode sair de casa mais. Bem, e aí você me lembrou uma coisa, cara. Porque ele antes de ter o One Piece, ele lançou, acho que foram dois vamos falar romances, mas foram 2 histórias de piratas, né? Diz que uma das paixões dele é a história de pirata. Ele lançou 2, onde uma ele inspirou pra fazer o One Piece, né? Agora, voltando à história do anime, eu tava com um negócio de 97 que eu lembro que foi muito perto da revista, né? Que a revista lançou e já foi começando a fazer sucesso, né? O mangá. O anime, ele começou a ser transmitido em 99. Então, assim, a produção dele começou em 98. O mangá foi feito em 97, foi lançado em 97. A produção do anime começou em 98 e a transmissão começou em 99. Né? E aí, por cada país teve o seu momento. Né? E o desenho, ele reflete a mesma história da revistinha ou é meio adaptado? Ele tem pequenas diferenças. Pequenas, mas ele reflete muito. Né? O que acontece? O anime...
e também como a história do mangá, ele começa de uma forma muito... E aí eu vou voltando nisso aí que o Vitor falou, ele começa de uma forma muito infantil, com traços não tão trabalhados, né? E aí, à medida que o anime vai evoluindo, os traços vão evoluindo, vão tendo histórias mais profundas, histórias até um pouco mais adultas, né? Então ele vai crescendo essa questão. Por isso que é muito difícil as pessoas começarem o anime e irem até o final. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Que ela vai perdendo o sentido. Pra ele. Porque ela começa um pouco infantil mesmo. Aí ele acha que vai continuar daquele Vai jeito. continuar daquele nada. Vai aprofundando, vai aumentando, vai começando a aprofundar. Vai aparecendo novos personagens. E fala, poxa, isso aqui é uma coisa assim diferente. Né? Isso aqui não é uma coisa que é pra criança. Né? Essa história, que puta merda. Essa história da baleia aqui, ela é fantástica. Né? Essa história aqui dessa vila é uma coisa pesadíssima. A história da Nami é uma história pesada, por exemplo, né? Então você vai aumentando essa questão. Então assim, igual o Vitor falou, que muita gente começou a ver o desenho e parou muito por causa disso, né? E os traços não estão trabalhados. E se você começou vendo pela versão dos Estados Unidos, é pior ainda. Porque a versão dos Estados Unidos você tem trocas absurdas. Você tem, por exemplo, o Chance, em vez de estar fumando um cigarro, tá chupando um pirulito. Eles trocaram o Eles cigarro. mudaram o desenho? Mudaram. Trocaram o cigarro pelo pirulito. Eu vi o americano. Eu vi e o pirulito. E os primeiros que chegaram no Brasil, que foi transmitido, acho que pela USBT, ele era essa versão americana. Então você tinha coisa ali, por exemplo, as armas, que são da Marinha, que são umas armas parecidas com armas de piratas, que você vê, assim, por exemplo, Piratas do Caribe, né? Eles mudaram para armas mais modernas. Então eles desenharam por cima, né? Você tem coisa ali, por exemplo, o Luffy, na versão americana, não abre tanta boca, né? Que na versão americana ele estica muito a boca, né? Na versão japonesa. Na versão americana, não. Tem coisas, por exemplo, o próprio primeiro episódio tem uma coisa bizarra, cara. Quando o Luffy sai do barril e encontra lá o primeiro personagem, que é o Kobe, né? Ele tem uma hora que ele dá um cascão nele. Um socão Kobe. mesmo. Kobe ou como é que fala? Kobe. Kobe. O Kobe. Ah, Cody. Eu entendi você falando Kobe. Aí eu achei que era diferente a pronúncia em japonês. Mas é Kobe. Ele dá um cocão no Kobe. E é um cocão mesmo, forte assim no japonês. No outro, não. Não tem um cocão, de repente o menino cai no chão. É uma coisa assim bizarra. É assim. censurado, então. É muito censurado. Assim. E censura, cara, que não faz sentido. Pô, um pirata chupando um pirulito, né? Não, porque pirata, palhaço faz sentido pra caramba. Realmente, agora... Não, mas agora você falou uma coisa... O Bug, inclusive, é um dos personagens, um dos vilões que o Eiichiro Oda mais gosta. E você vê isso no passar da história. Né? Como é que fala, Vitor? Agora que você falou aí, eu fiquei pensando, porque depois que eu vi a série, eu gostei da série razoavelmente, dando, né, já adiantando um pouco aqui. Eu fui no meu comic dealer lá, no meu traficante de revista em quadrinhos, e fui olhar para ver se eu comprava a revista. Cara, eu não gostei muito, eu deixei e tal. Aí eu peguei online, fui ver algumas coisas e fui assistir um pouquinho do desenho, da animação, né? Aí eu vi que esse negócio do Sanji, o Sanji no quadrinho tá fumando. E o Sanji na animação tá com pirulito na boca. É, porque você aí vê a versão americana. Já deram uma infantilizada aqui e tal, nisso aí. Mas eu acho que no meu caso não é só porque os primeiros tem um traço mais tosco, depois vai desenvolvendo mais e tal. Eu acho que tem a ver com a estética, o gosto pela estética, entendeu? Tem algumas coisas que me tira do livro, do quadrinho ou da animação, se tem muito. E aí tem estética que é própria, que é questão de gosto. Eu não digo que é ruim nem bom, mas é que não me pega. A série eu achei mais palatável, porque eu acho que ela, não sei se ela não mergulha tanto na estética do mangá, de mangá e de anime, da cultura, né, desse tipo de produção.
Eu não sei se ela mergulha menos nessa produção e aí acaba sendo mais palatável pra mim. E como os personagens são muito carismáticos e a história é boa, aí eu acabei gostando mais da série do que da animação e do que do mangá. Cara, Cara, você falou de estética, é uma coisa importante de falar, né? isso é uma coisa que bate contra o que eu gosto. Esse aqui é o meu problema. É. Chega lá o vice-almirante com chapeuzinho de cachorro. Tem uma... O que acontece? Assim, a gente tem uma estética... Primeiro, o mangá, ele tem uma estética própria, né? Você tem uma estética ali que é diferente de qualquer outra mídia de quadrinho, de desenho. É uma estética própria. Então, por isso que se caracteriza ele muito como uma arte individual mesmo, assim, ela sai daquele nicho, né? E o One Piece, ele tem uma estética diferente de tudo que acontecia na época. Uma estética muito, assim, de contraste, vamos dizer assim. Coisa que você se incomoda. Nossa, como é que tem uma diferença tanto de corpo de um pro outro, né? Então, assim, ele tem uma diferença muito característica para os outros tipos de mangás, especialmente da época, quando ele lançou, né? E isso era uma das coisas que o pessoal mais tava com o pé atrás quando lá em, eu acho que foi 2020, que anunciaram que eles iam fazer um live action do One Piece, né? Porque como que se adapta um mundo que é fantástico, é um mundo assim, tem muita gente, eu vi muita gente comparando, por exemplo, os mundos que o Tim Burton cria, né? Aqueles mundos tudo maluco, né? Assim, com regras específicas, né? Lá tem física diferente, por exemplo, né? Quando você muda de mar, né? Você tem que ter um tipo de bússola diferente para poder você chegar nas ilhas. Por isso que é muito difícil você chegar lá na ilha onde é que tá o One Piece, né? Porque não é todo mundo que consegue navegar aquele mundo todo, porque é complicado, né? Tem muitas barreiras, tem muitas coisas acontecendo, tem físicas diferentes nesse universo, né? Então, assim, é uma das críticas muito diferentes que eu vi o pessoal falando assim, como é que ia ser difícil adaptar essa obra para a série. E a gente já vinha também de uma história de adaptação terríveis, né? A gente vinha história de adaptação do Death Note, não o coreano, né? Ou o japonês, no caso, eu não lembro. Mas a gente Paulo, tinha um antes de você passar pra americano. frente, deixa eu comentar uma coisa. Eu tô vendo a cara do Humberto aqui. O Humberto parece que não queria estar aqui, não. Mas, Não, mas quando deixa eu chegar te na falar. série, ele vai pontuar, porque é legal o Humberto como um cara que não gosta de anime, não gosta da estética, mas que viu um live action, né, do mundo Aham, é bom fantástico, escutar o que de ele uma diz. construção de mundo, querendo ou não, uma construção de mundo, e tem uns atores que encararam esses papéis, né? Então, essa visão é importante. Não só Mas o pra que mim que é fã, né? você comentou do Tim Burton aí eu tava vendo também que tem todo um arco, aquele arco lá onde tem um cara que rouba as sombras dos outros, onde aquele cara que é o que comeu a fruta da ressurreição passa a fazer, aquele esqueleto passa a fazer parte do grupo, né? Aquele arco todo, ele tem a estética dele inspirada no Tim Burton, nas coisas do Tim Burton. Principalmente no Estranho Mundo de Jack e na Noiva Cadáver. E foi o autor que falou isso. Ele fez uma coisa legal que vários autores de sucesso fazem. A gente falou aqui dos casos das Tartarugas Ninjas, falou aqui de outros autores também. Ele pegou tudo que ele gostava e enfiou ali do jeito dele, no mundo dele, entendeu? Então, se você pega essa parte que é mais tenebrosa, tem zumbis. Ah, inclusive o clipe thriller do Michael Jackson, ele falou que ele gostava também e que os zumbis ali são, de certa maneira, inspirados nele. Então, assim, esse lado eu achei super interessante, como que as influências culturais permearam a obra dele, entendeu? É muito bacana essa parte, assim, e essas influências dele, como que ele fez os negócios. O que eu tava falando da estética é o seguinte, o que o Humberto falou aí, quando eu tô vendo lá, seja o live action ou o desenho, chega o cara que é o almirante lá, tem 3 almirantes no mundo, só o cara com um chapeuzinho de cachorrinho na cabeça, entendeu? Aí ele vai conversar, é um caramujo. Entendeu? Aquele caramujo. Tem muita gente que adorou ir ver isso no live action, que é muito característico do One Piece e tal. Era as horas que me tirava da série, que, tipo assim, que eu. Ter física diferente, ter raça diferente, isso não me incomoda, porque é da fantasia. Agora, quando você pega umas coisas meio. é, sei lá, meio. Eu não sei como falar isso. Meio bobinha, meio infantilzinha, assim, aí me tira.
Isso, junta isso com a batata, sabe? Com essas coisas de pegar e ficar estendendo o momento, vários para mostrar. Mas eu sei que é a maneira deles de demonstrar uma emoção muito forte para aquela coisa. E para eles funcionam, para o oriental funciona. Mas para mim me tira do negócio. A série tem pouco disso. Eu acho que por isso que ela fez tanto sucesso. Existem Entendeu? algumas coisas na série que a gente vai falar assim, mas são coisas que são voltadas pro fã. Igual você ter o fã de alguma franquia, vamos dizer Star Wars. Tem o cara que tem uma coisa ali que é voltada pro fã, né? É lógico, às vezes é uma obra muito mais conhecida do público, que vai entender mais, né? Agora, com uma obra do Oriente, uma obra que está muito dentro do nicho, que é anime, que é mangá, né? Tem algumas coisas ali que cria um pouco de estranheza, né, cara? Pra quem não tá acostumado, né? Agora tem muita coisa ali que é da obra, cara, é daquele universo. Você tem que assistir e falar, pô, tá, nesse universo faz sentido. Agora uma coisa que eu lembrei quando você começou a falar, Vitor, tem muita coisa na obra dele, por exemplo, que ele cria alguns personagens, vilões, assim, baseado em algumas personalidades, né? Então Isso. você tem vilões históricas ali que... ou fictícias. Histórias fictícias. Você tem um vilão, por exemplo, eu acho que é o Arco Skypedia, que é onde tem a Ilha no Céu, que é o Eminem, cara. É o Eminem. É igualzinho. É igualzinho o Eminem, cara. Inclusive o nome Marshall, que ele dá pro Barba Negra, Marshall the Thief, ele é o nome verdadeiro do Eminem. Tem lá um cara que é igualzinho o Mick Jagger. Então você vai vendo vários personagens ali que são iguais a personalidade do mundo real, né? Seja ele histórico, igual o Vitor falou, gente que tá ali na cultura pop, né? Tem muita coisa, né? Inclusive... o pirata lá, que é o que começa ele sendo executado e fala do tesouro One Piece e tal, ele é baseado num pirata, um pirata espanhol que realmente existiu, e durante a execução dele, ele jogou um medalhão, antes dele ser decapitado, ele jogou o medalhão, ou enforcado, não lembro agora, ele jogou o medalhão pro povo assim, e falou assim, ó, e tinha um criptograma lá, né, uma coisa criptografada, escrita, quem decifrar o medalhão vai descobrir onde está o meu tesouro. E aí causou um fervor, acho que 1400, anos 1400, causou um fervor na época que todo mundo queria achar o tesouro desse pirata. Então, assim, foi um personagem que existiu e que inspirou ele a criar isso daí, entendeu? Aí tem tem vários personagens que foram inspirados em... Eu li que tem um monte lá, a lista é enorme. É enorme, cara. Assim, nem dá para ler todos. Não, e como tem arcos muito extensos, né, cara? Você consegue trabalhar esses personagens muito, né? E acaba você tem várias referências, cara. Eu me lembrei de uma coisa que eu não falei no começo, Vitor. Ele, entre o prêmio dele lá com 17 anos, 19, ele criou um personagem chamado Panda Man. Que é um cara forte. Não sabia, não. Que é um personagem fortão, né? Com a cara de panda. E no anime inteiro do One Piece, você acha o Panda Man lá de fundo. Background. O cara sendo figurinista lá do bando, lá dos bandidos, lá na confusão de não sei o quê, correndo junto com a turma. Se você vê um cara lá com a cabeça de panda, é o personagem que ele criou lá quando ele era mais jovem, assim, cara. Então sempre insere esse personagem. É o easter egg maior dele aí, que você vai vendo nos animes. Bem... O Humberto deve saber, tem um filme sobre música, eu esqueci, tem um personagem que é o líder da Revolução, um dos líderes da Revolução lá, que ele é personagem ele é baseado no personagem do filme. Eu vou lembrar depois aqui. Que é Mas ele é igualzinho, cara. O Horror Story, né, não? Que é um musical Horror Story, ou como é que é? Acho que é Horror Story. De qual o filme? É isso mesmo, é isso mesmo. Que você teve lá, você tem grandes musicais, né? Então você tem o Horror Story, que é um cara que parece um travesti, uma drag queen. Ele né? é tipo do Rock Glam, sabe? Ele é de um filme antigo, um ator que fez. Ele é baseado no personagem do filme, não no ator. E ele é igualzinho, cara. Se eu for pensar assim, é igualzinho, é legal assim. Isso eu achei muito bacana que ele faz, sabe? A referência, sem ser cópia, ele não tá copiando nada, porque o cara tá copiando, não. Ele pega ideias, estéticas, personagens e põe no mundo dele. Aí isso fica muito interessante. É igual a gente achar um easter egg.
num filme que a gente gosta, entendeu? É bem E interessante. fica só na aparência, né? Porque personalidade, tudo é completamente diferente. Né? Personalidade, histórico, a influência dele na trama, completamente diferente, né? Bem, mas aí resumindo assim, a história do autor, a história do mangá, vamos falar da série. Né? O Humberto Antes de você passar aí do mangá, você sabe quais foram os números mais vendidos dele? Cara, não. Em 2007 teve um crossover entre Dragon Ball Z Ah, cara. e One Piece. Aí os números mais vendidos são Ele teve. desse crossover. Inclusive foi feito especiais de anime. Tanto dele com Dragon Ball quanto dele com Toriko. Toriko também é um anime muito famoso também. É. Então teve esses crossovers aí. Acho que foram só esses dois crossovers que tiveram. Eu não sei, eu Né? achei legal esse negócio dele encontrar, porque é o seguinte, era o ídolo dele, né, o autor do Dragon Ball Z, um dos ídolos dele, e tipo assim, era o anime que influenciou ele, que ele mais um dos que ele mais gostava. Aí ele conseguiu trabalhar junto com o cara, né? Então isso é Foi. bem bacana também. O cara conquistou. Acho que o cara zerou a vida, né, velho? Não tem jeito. E só tem que agora acabar esse anime pra ele poder aproveitar um pouquinho, né? Se ele não emendar com o outro, né? Mas Verdade. eu não sei se ele vai. Bem, vamos falar da série agora. A série ela estreou agora em 2023, né? Ela trouxe, se eu não me engano, foi 8 episódios. 8 episódios. Né? Ele trouxe vários arcos, né? Fez aprofundamento dos primeiros tripulantes, né? Do One Piece até o primeiro barco, né? Que eles tiveram, né? E aí eu queria começar com vocês. O que vocês acharam da obra? Porque eu acho que eu já falei demais aqui. Não, você tem que trazer mais informação. Tô brincando, tô brincando. Então tá. Vamos lá, vamos conversar Tá, do eu live consigo fazer o Paulo tirar mais informação do Paulo. Essa história reflete quantas histórias da revistinha? A que tá a série Netflix reflete Ó, quantos Da volumes revistinha ou eu não sei dizer, mas ali, se a gente for pegar o anime, nós estamos falando aí de 60 a 80 episódios. 60, 80 eu episódios. li que seria para abranger o primeiro arco todo, que são 61 números, e introduziu parte de coisas do 2. Então Ele- deve ser isso aí, uns 80 episódios. Mas do mesmo. começo- Começão mesmo? Ele praticamente ele fecha o que aquela que eu já falei com vocês que foi feito para os Estados Unidos, que teve essa adaptação, que ele foi feito praticamente até ali o arco do Parque Along, né? Que é o do cara de tubarão lá, né? Along Space, Park, é. Along Park. Né? Então, assim, ele praticamente... Arlong Park. Então, praticamente, ele fecha esse arco, né? Então, mas ali você tem o arco ali da Marinha, que ele encontra o Zoro, né? Do começo até o Zoro, que é o primeiro integrante, né? Ele tem o arco ali da Nami com o Bug. Ele tem o arco ali do Zop, né? Do Zop. E depois ele tem o arco ali do Sanji, que é do navio, né? E aí ele fecha com esse arco do Arlong. Então, assim, você tem ali uns 3, 4 arcos que são mais curtinhos. Mas se você pegar o quadrinho é dividido em arcos de histórias, né? O primeiro arco fecha várias histórias dos personagens, mas tem 61 edições. Então, eles falaram lá que, né, que o live action, ele corresponde ao primeiro arco dos quadrinhos, que são 61 números, e parte do segundo, um pouquinho do segundo. Antes de eu te continuar, tem outro negócio de quadrinho também que eu achei legal, que, assim, eu não sou, igual a gente tá conversando, eu não sou conhecedor, né, igual o Paulo e tal. Mas eu li também que o Sanji ia chamar Naruto. Só que aí na época que ele tava fazendo, saiu Naruto. E aí ele mudou o nome pra Sanji pra não ter confusão. E aí tinha uma conversa que eles eram rivais, os autores do Naruto e do One Piece. Mas aí pra acabar isso, o autor do Naruto, quando termina o mangá, e tá a cabeça lá do Naruto tipo no Monte Rushmore deles lá, tem na montanha, aí tem o símbolo do One Piece na bandana dele na testa. E aí como homenagem de volta, o autor do One Piece coloca uma capa que tem
o Monk comendo com o Naruto. O Monk tá comendo lamen, que é a principal comida do Naruto, né? Que ele mais gosta. E o Naruto tá comendo carne, que é a comida que e na capa assim da revista. Ele não aparece na história, mas uma homenagem que eles fizeram para mostrar que não tinha rivalidade, coisa nenhuma, que, né, que era, foi só uma coincidência, questão de nome. Que o Sanji ia chamar Naruto, né? Mas ele decidiu mudar pra Sanji. Você me lembrou uma passagem bem legal do anime, né? Do mangá também. Que em uma determinada hora eles querem que o Luffy seja o herói da ilha. Que faça isso porque ele vai ser o herói, ele vai ser reconhecido como herói. E ele não quer ser o herói. Não quer. Toda vez que fala, você tem que ser o herói. Sabe por que ele não quer ser o herói? Por que não? Porque o herói divide a carne. Ah! E ele é guloso, Ele né? é guloso, ele não quer dividir a carne. Por isso ele não quer ser o herói, quer ser o pirata, né? Ele não quer dividir carne com ninguém, né? Apesar que ele, em várias passagens pelo anime, ele, quando a pessoa tá passando fome, alguma coisa assim, ele solidariza isso. Mas dividir carne, gênio, tanto que tem também várias passagens que ele come tudo. É por isso que ele tem mundo. esse É, por isso que ele tem essa carne gigante aqui, ó. Esse aqui é o Luffy. Então, assim, ele é a principal comida dele. E esse daqui é o Batman azul, esse aqui é o Batman preto. E aqui tá o Zoro. Que é uma inspiração quando ele tava lá ajudando a fazer o Samurai X, né? Que o Samurai X, o nome dele é Nora Kenshin. E aqui é o Honora Zoro. Então, assim, tem essa inspiração também. Uma homenagem ao trabalho que fazia. Eu escutei toda a história do mangá, né? E aí eles falam lá, aí depois eu vi um vídeo comentado, aí falam lá que, por exemplo, a prisão da Marinha é inspirada no Inferno de Dante Alighieri. Você tem um vilão lá que é inspirado em Don Quixote de la Mancha. Você tem, tem vários inclusive a Álvida, ela teve uma pirata que realmente existiu na vida real chamada Álvida também. Então, assim, essas referências de personagens, né? O outro lá, o irmão mais novo do Luffy lá, é inspirado num personagem de Oliver Twist. Então tem um monte de coisa assim que ele colocou. E igual eu falei antes, isso eu acho uma das coisas mais bacanas da obra dele. E como é que dá uma profundidade, né, na obra, assim. Ele se aprofunda muito nas referências, né? Tanto que a gente tem o próprio bando dos piratas, que cada um é inspirado numa etnia, né? E ele isso já... é legal, tô esperando você falar isso. E ele já falou que, por exemplo, o Luffy, ele é brasileiro, né? Eu não tô lembrado, o Zoro é japonês, né? Tá na cara, né? A Nami, se eu não me engano, é alemão, né? E o Zop, se eu não me engano, ele é africano. Não lembro em qual região da África que é, né? O Sanji, eu não tô lembrado, acho que é holandês, ou francês, acho que é francês. Eu não sei, eu não tô lembrado. Eu lembro assim, que quando ele falou... Os golpes que ele deu lá, ele é francês. Não, porque os golpes... porque ele luta savate, né? Os golpes... Que é uma luta francesa. Aí existe uma coisa muito legal, que o autor, ele brinca muito com sonoridade e com palavras, né? Então, assim, a maioria dos golpes, mesmo que você leia na hora, assim, e fala, nossa, que golpe foda, ele tem uma característica de zoação, uma característica, por exemplo, lembrar comida, né? O golpe, por exemplo, do Zorro, acho que é o Onogiri, né? Pronuncia mais ou menos assim, né? Que é uma coisa meio matar, não sei o que, eu não lembro a tradução direitinho, mas a tradução ela é muito, porra, que coisa tipo, não sei o que, vamos fingir assim, que é o golpe do demônio. Só que a palavra onogiri lembra o onogiri, que é o bolinho de arroz, né, recheado, que é uma comida. O Zoro, na revistinha, ele fala os golpes que vai dar? Fala. E na série, não? Na série... Isso é um ganho. Isso é um ganho enorme pra série. Não ter que ficar falando o maldito do golpe que vai dar. Na Puta, série isso é chato pra ele dá caramba. uma zoada, né? Dá uma zoada Isso com é chato pra caramba, bicho. Mas eu vou te falar, ele vai começar a falar na série, você vai ver. saco. Ele vai começar a falar. Não, Paulo. Eu dei uma olhada aqui. O pirata que existiu mesmo, que jogou medalhão pra galera e que o Gold Roger é baseado nele, chama Olivier. É um pirata francês, eu falei espanhol. É Olivier Levasseur. E ele, na hora que tava sendo executado, ele jogou medalhão pra galera e falou assim, ó, quem achar
quem resolveu o enigma do medalhão achou meu tesouro. E aí deu maior confusão na execução dele lá. Imagino. Aí você tem o Barba Negra, Barba Branca, né? Que são, né? O personagens que tem na literatura, que existiram na vida real e tem outros baseados em literatura. Então, assim, isso eu achei bem bacana, ainda falando, né, do quadrinho e da animação, né? Agora, na série, eu espero que eles coloquem isso, que isso é bem interessante. Isso, né? Eu não sei como colocar isso sem ficar ruim também. Não tem né? jeito deles não falarem, tocarem nesse assunto, porque eles são o principal centro, né? O Barba Branca o Barba Branca, na época que eles começaram a navegar, ele era um dos chamados reis piratas, que é de uma área do mundo onde é que a marinha não comanda, né? Então é dividido em alguns piratas que conseguiram grande fama e conseguiram conquistar esses pedaços, né? O Barba Branca é um. O Barba Negra, ele chega, ele é do bando Barba Branca, né? Ele trai o bando, né? Ele vira depois um Shichibukai, que é os piratas que trabalham para o governo, que foi traduzido... Inspirado em uma coisa real também que existiu, né? Na Inglaterra. Os corsários, para né? poder abater outros piratas e tudo. Eles faziam o trabalho sujo da marinha, né? Da marinha inglesa, exatamente. Então eles eram... Não sei se o nome também é esse na história, mas eles são chamados também... Não era traduzidos Shichibukai, como corsário. Japonês aí, né? Não, mas eles foram traduzidos como corsários. Né, isso mesmo. Corsário é o pirata que tem licença para ser pirata. Pois é. E o pirata é o pirata sem licença. É o fora da lei. E aí, na história, ele acaba deixando de ser um corsário, porque ele foi corsário para poder atingir alguns objetivos, inclusive resgatar alguns prisioneiros dessa prisão para serem do bando dele. E aí ele piores... um dos piores prisioneiros que ficam na parte mais piratas que já existiram, sei lá, um trem assim. Então, e vira do bando dele, ele conquista e vira um rei lá do mar, que vai ser o grande chefão lá um dos grandes vilões da One Piece. O maior vilão do One Piece é o governo mundial, né? Que é o governo mundial que esconde uma história que existe os anos perdidos, né? Que os Polingrim tentam decifrar, né? E que tá todo contado na ilha onde é que tá o One Piece, né? Então você vai evoluindo a história, né? Acaba que o One Piece não é só um lugar que tem um tesouro, né? Ele tem muito mais coisas lá, né? Ele é Área 51. Ele tem os alienígenas, ele tem a história, a verdade está lá fora. Essa parte, ele se inspirou no Arquivo X. Cara, não tem jeito de um cara escrever 1000 revistinhas sem se inspirar nas coisas. Então, assim, é esperado que o cara faça. A vantagem é que a galera tá olhando isso achando isso legal, porque era fácil, né, o pessoal falar assim, o cara fica imitando tudo. Não. Muito a vantagem bem costurado, né, cara? Ele consegue costurar. Não tem jeito você tirar tudo inédito. Então, alguma coisa vai se inspirar, mesmo que você não conte, né? As referências do cara, né? Não estão com ele. Né? Humberto, o personagem que eu tava falando, que ele chama Emporio Ivankov. E ele é baseado no personagem do filme Rocky Horror Picture Show, do Dr. Frank Furter, de Tim Curry. Agora, quando você olha a imagem, bicho, é um personagem legal. Quando você olha a imagem, é igualzinho a ele, saca? É muito legal, assim. Igualzinho, assim. Lembrando, pra quem conhece o filme, aí, entendeu? Aí você vê que é o cara, sacou? É legal. Bem, voltando pra série, né? Deixa eu só falar algumas coisas que eu gostei muito na série, né? Acho que... Não, você tem que falar por último, você entende mais disso. Então você vai falar melhor do que eu. Depois por favor, me fala. O que vocês acharam da série? Pode falar já o que vocês gostaram, o que não gostou, né? O que te impressionou, o que você achou mais destaque. Começa aí, Vitor. Eu? Ó, o negócio é o seguinte. Eu fui surpreendido positivamente, porque tem poucas coisas dessa estética de mangá e anime que eu gosto. Igual o Paulo falou, eu sou muito fã. Eu posso resumir em duas aqui que eu gosto mais. Fullmetal Alchemist e Akira. São séries que eu assisti tudo, mais de Akira é uma animação, né? Mas eu tenho os quadrinhos também. É um filme só, que eu quero dizer. Fullmetal não, é um desenho seriado. Eu assisti todas do Fullmetal mais de uma vez. Prefiro o original do que o novo que saiu, mas já vi o novo também. Tinha os quadrinhos todos no Brasil, aqui eu não tenho mais.
Akira, eu tenho os quadrinhos aqui todos, vi a animação mais de uma vez. Agora, tirando isso, os outros não conseguem me pegar. Mesmo os específicos para minha idade, meu gênero, né? Porque lá tem as especificidades todas, eu não consegue me pegar, né? E assim, eu já tive a oportunidade no passado de ter contato com One Piece e eu não consegui gostar. De ver na animação, por indicação de amigos, né? De animação ou mangá, eu não consegui gostar. E a série eu gostei. Igual eu falei, tem algumas coisas que me tira. Não é assim uma série nota 10 pra mim, nem 9 e tal. É um 7 ali que pra mim foi um divertimento bom. Eu curti ver a série, os personagens. O personagem mais bobinho pra mim é o Luffy. Os outros são o Luffy e o Usopp. Os outros são muito legais, muito aprofundados, têm motivações, têm background. E quando eu escutei a história deles, além do que mostrou na série, eu achei mais interessante ainda. O Usopp é bem rasinho e o Luffy, ele nem sabe o que é ser pirata. Ele quer ser pirata, mas ele nem sabe o que é ser pirata. Ele é tipo um herói, velho. Ele é um salvador das paradas, tudo. Mas ele é tão carismático que você gosta dele, mesmo a história dele não sendo tão interessante. Entendeu? Os outros têm história mais interessante, têm um background mais interessante. Mas o Luffy é carismático demais. Então esse autor, ele foi um cara ele sabe muito bem criar personagens interessantes. Então, assim, se essa mesma obra fosse escrita fosse um quadrinho ocidental ou fosse um desenho ocidental, talvez eu gostasse muito mais pela questão da estética. Quando começa a colocar essas coisas de demorar demais numa cena, de ficar mostrando a mesma coisa de olho arregalado, gritando 3, 4 quadrinhos, uma página inteira e tudo, isso me tira um pouco do quadrinho. Mas é porque eu não gosto da estética, não tô falando que é ruim não, mas não é pra mim. E a série, ela soube equilibrar isso. Não tem tanto disso. Quando tem, me tira um pouco. Mas eu achei a história boa, sabe? Eu gostei de... Cara, eu gostei... Quando apareceu o Zoro, eu achei legal. Quando apareceu o Sop, eu achei legal. A Nami, dava pra ver que ela tinha alguma coisa a mais por trás. Eu achei legal tudo ali. Inclusive o quadrinho e a animação é muito mais emocionante, assim. A atriz foi muito bem. Mas, assim... O que ela sofre, o que ela faz para poder salvar e tudo, poxa, é legal, é pesado, é uma personagem complexa ali, que carregou um peso enorme nas costas, sendo, né, hostilizada por quem ela amava para poder fazer o que era certo e tal. Então, assim, eu achei muito bacana. Só que muita coisa que o fã do anime e do mangá gostaram, para mim me tirava um pouco da série. Eu gostei, vou continuar vendo, acho legal, mas assim, eu acho que o maior mérito esse cara, ele é um grande world builder. Ele sabe criar um mundo muito bem, ele sabe criar personagens muito interessantes. Não é à toa que ele vendeu isso tudo. A gente pode até não. Eu posso não gostar disso, eu posso não gostar de mangá, outras pessoas podem não gostar, mas a gente tem que admitir, se o cara vende isso tudo, é porque tem algo a mais. E ele é um cara que tem algo a mais, esse autor, entendeu? E eu acho que a série foi muito feliz saber adaptar isso para uma mídia e tirando uma parte dessa estética para poder agradar mais as pessoas. Eu achei muito legal. Diz que o Sanji também, né, Paulo? Ele não luta, ele luta mais com os pés no quadrinho, porque a mão é só para cozinhar. Tem um negócio dele? Ele fala isso na série também. Na série ele conta né? isso também. E é legal, Vitor, você falando isso, quando a gente já falou em outros episódios, tudo, como a gente fala com a transposição de uma mídia para outra, né? Então você tem que entender que uma série ela precisa de um ritmo muito maior do que, por exemplo, uma animação, um anime ou um quadrinho, né? Que são também mídias diferentes, né? Então você tem coisas muito adaptadas, né? Você tem uma série, por exemplo, essa série ela já começa muito mais adulta do que a animação, né? Já tem sangue, já tem morte, né? Você tem escolhas ali que são muito mais drásticas do que na animação, no mangá, por exemplo. O pirata que salvou o Sanji, ele não comeu a própria perna, não. Ele perdeu Zack, que ele chama? o Zack, que é o pirata cozinheiro. Ele... Não é Zef, não? Zef. Isso. Ele perdeu a perna salvando o Sanji lá do navio que estava preso. Só que na hora uma corrente agarrou na perna dele e ele teve que sacrificar para também viver. Né? Ele não comeu a própria perna. E eu achei isso na série assim, uma coisa absurda de legal, cara, sabe? Dá muito mais ênfase a uma coisa
do que ele tentar fazer ali, porque eles ficaram naquela ilha, foram meses. No anime, no mangá, você tem um desfiamento muito maior do personagem, né? Você tem praticamente esqueletos, assim, de ficar sem se alimentar. Então, assim... O menino tá com a bochechinha rosinha ainda, né? Que inclusive você percebeu quem que era o ator, né? Era o Gus. Era o Gus. É o Gus, eu vi. Do Sweet Tooth. Então, assim, tem vários conceitos. O da Nami, o mangá, ele é muito mais pesado mesmo. Aquele negócio, por exemplo, a aldeia, o pessoal da aldeia já sabia desde o começo que ela estava fazendo. Na animação e no mangá. E eles fingiam aquilo para ela poder dar conta de fazer. E eles ficavam super receosos, né? Receosos, assim, super culpados, né? Por ela estar fazendo esse papel no lugar deles. Eles tentam que fazer essa mentira, né? Então, assim, ao contrário da série, que eles só ficaram sabendo no final, né? Então, era isso que eu queria que o Paulo falasse. O que muda de uma mídia para outra que é drástico? Que isso é drástico. É drástico, mas assim, a essência tá ali, cara. Essência. Mas é drástico. É porque você dá muito mais profundidade para personagem. E a quantidade de dinheiro é muito maior. Era muito maior. Lá no anime você tem, assim, praticamente a plantação toda ali, quase com dinheiro. Escondido, não era só um baúzinho. Ah, tá. Então, assim, ela passou muito tempo fazendo. Ela foi prisioneira mesmo, ela ficou lá amarrada na corrente, desenhando. Aquilo ali fazia parte, né? Aquela história lá, quando é que ele quebra aquela casa inteira, faz parte do anime, porque ele praticamente quebra tudo que era ruim da Nami e fala assim, ó, agora você tá começando do zero. Então, assim, Esse que é o legal do Luffy, sabe? Você vê que, assim, ele é um cara sonhador, fora da realidade, assim, pô, eu quero ser o rei dos piratas, não sei o que e tal e tudo. Corre atrás do sonho dele e é muito leal com os amigos, com as pessoas. Não só com os amigos, ele é leal, ele quer que as pessoas alcancem o potencial dele. O menino do cabelo rosa lá mesmo, esqueci o nome dele. O Kobe, que parece uma menina. Kobe. Ele parece uma menina aqui, cara. Você quer ser da Marinha? Então você vai ser da Marinha, mesmo que a Marinha seja meu inimigo, entendeu? E você tem que ser. Você quer, corre atrás e tal. Então, assim, é o que eu tô te falando. O Luffy, tem a história, assim, o background talvez mais raso, mas ele é um personagem carismaticíssimo, se existe essa palavra, entendeu? Que tem um carisma enorme. Tem, assim, ele é o cara motivador, ele é o palestrante de coisa motivacional da vida real. Cara, mas aí vou te falar uma coisa. Aí o grande mérito da escolha do ator. Porque o Inaki foi fenomenal. Inaki Godoy, lembrei, Godoy. Inaki Godoy. É Jasso, que é o último nome dele. O ator, ele conseguiu ser muito mais, transparecer muito mais carisma do que o personagem em si. Ele leva isso. Velho, eu achei que o ator foi... Que o personagem eu sou suspeito, agora, eu sou suspeito pra falar. Agora um pouquinho. Dá pra ver que o personagem é aquilo lá mesmo. Eu não vi nada, não li nada e não assisti nenhum desenho. Eu foquei mais em ver o quadrinho. Em que o Luffy faz aquilo, entendeu? O Luffy ele faz as coisas por lealdade, Então, assim, o Luffy, ele até respeita... aquela coisa dele sentar na ponta do barco lá igual um bobão olhando pro tempo, isso é o cara sonhador, velho. E é que tá lá no quadrinho, tá no anime, entendeu? O Luffy, cara, é um cara que ele respeita o sonho, seja ele qual for. Seu sonho é esse? Cara, não vou ficar na frente do seu sonho, não vou te falar nada de sonho. Ele respeita, ele quer atingir o sonho dele, ele quer ser livre, ele tem uma ideia de pirata que é da cabeça dele. Né? Isso pirata, ele quer ser um herói, velho. A verdade é ele essa. Quer ser um cara livre. Ele quer ser um cara livre, ele quer viver aventuras. Ele não tá ali pra ganhar dinheiro, pra ser ele quer aventura. E pra ser aventura, ele tem um ideal. Tanto que o ideal dele, por exemplo, é ter recompensa na cabeça dele. Que mostra que ele tá Mas você não vê ele fazendo nada de pirataria. Ele vai, eu vou pegar aquele barco e vou roubar ele pra mim, vou pegar aquela aldeia, não. Ele faz o contrário. Ele tem alguns momentos de pirata. Esse ouro vão ficar pra gente? Ele tem alguns momentos de pirataria, sim, né? Mas é aquele momento que todo mundo fala, deixa ele levar, vai. Leva esse aqui também, Luffy. Então, assim, ele acaba sendo um herói, sim.
não vou dizer um anti-herói, mas é um herói que... Não, anti-herói não é de jeito nenhum. Não é Ele de jeito bonzinho nenhum, demais, porque ele é velho. muito bom. Ele é muito bom. Isso a série mostra de um jeito que não mostra na animação, né? Porque as pessoas falam, ele é um pirata diferente, né? Ele é um pirata que vem pra resolver problemas que a Marinha não resolve e que outros poderes ali, que é o governo mundial, alguma coisa, não resolvem, né? Então Ele é o libertador desse mundo, velho. Se você for pegar pra olhar. E na verdade, você ele olha a história ele chega toda, a isso. Ele é o libertador do mundo. O Joy Boy, que é o cara que, à medida que você vai conhecer pelos polinhos a história antiga, que já acaba agora descobrindo que é o mesmo cara que comeu a fruta que o Luffy comeu, ele é um cara que foi o considerado libertador. E a história dele é uma história que foi escondida pelo governo mundial, que é esses anos perdidos, né? Olha você dando spoiler do negócio pros Não, outros. Ele já falou vários spoilers já. Já falei vários spoilers. Desculpa, O negócio gente. é o spoiler do seriado. Gente, podcast tem temporada spoiler, que passou, tá? né? Podcast Mas tá tem falando- spoiler. Mas eu dando spoiler da temporada que nem veio ainda, pô. Não, nem vai chegar aqui tão cedo, porque o Joy Boy agora, que a gente conhece, o Teor da Fruta, começou agora, no episódio 1069, sei lá. Que é onde é que o autor ele revela isso, né? Que ele ganha esses novos poderes, que ele tá com cabelo branco e tal, né? Então, assim, tem muita coisa ali que é o que o Oda pensou desde o começo. Que é essa história do libertador. É o cara que vai vai mudar a forma desse mundo, né? Então, assim, ele vai conhecer vários reinos, ele vai impactando esses reinos positivamente, né? Então, assim, agora eu vou, voltando à série, vou falar uma coisa que vocês começaram a falar do ator. Eu acho que não é só ele, eu acho que o grande mérito da série inteira são os atores. Não, mas calma. A gente tava falando do Luffy, eu falei do Luffy. Falou do Luffy. Eu não falei dos outros. Não, mas vocês falaram, os outros personagens têm muito mais aprofundado. Não, sei não, o quê. eu não falei. Mas os atores, eles são muito bons. As escolhas, eu acho que essa série ela tem uma escolha de elenco assim fantástica. Muito boa. Os atores Fantástica. excelentes. Fantástico. Excelentes. Todos conseguiram incorporar os personagens, cara. Pra mim, que não li nenhuma revistinha, não vi nenhum desenho, e nem irei, ainda mais depois da série, não vai falar nada? Não, eu não vou fazer, não. Quem tá perdendo é você, não sou eu. Não, tô não. Eles não, pra mim, eu não tava esperando nada porque eu não conheço nada. Eu achei que pro conteúdo dos personagens na série, eles entregam bem demais. O Inaki, pra mim, ele entrega com expressão facial, com jeito de falar, com postura corporal, muito do cara que tem que passar simpatia e empatia do que Inocência, ele é. né? Muito. Então, assim, eu acho que ali o mérito é muito gigante. Aí que vocês estão falando, não, mas ele é assim, assim. Velho, foda-se como é que ele é, eu não conheço como é que ele é. Eu estou falando que o cara lá, na hora de representar, ele me passa isso com muito mais clareza do que a história. Ele me passa muito mais na hora que ele vê uma coisa do tipo, mas você não vai impedir ele, aí ele ri e fala, não. O jeito, a postura corporal dele, o jeito dele encarar ele rir, bem ingênuo, é bem menino, ele entrega isso. Pra mim, mais do que se fez o cara falar assim, não, eu tenho que defender o sonho dele. Não, o jeito dele foi muito além. É isso que eu tô falando. Entendi. Entendeu? Não, isso é legal, sua visão, né? E isso também no anime, o background do Luffy, ele vai ser mostrado aos pouquinhos também. Você só conhece aquele como ele inicia esse primeiro arco até o parque do Along, ele conhecia bem assim, ele só vai conhecer os irmãos dele depois, no próximo arco, um dos irmãos. Mais pra frente tem a história do terceiro irmão, né? Então tem vários... O lance de história dele vocês vai me construindo corrigirem e aos falar assim, não, mas o Luffy é assim. Velho, foda-se, eu não vi ele antes. Não, então, mas isso é legal. Cala a boca, né? Assim conversa comigo. assim, vem cá e me dá porrada. Ele, assim, não Eu tô importa falando é que como é que ele ele é. fez o que eu tô concordando em certo ponto. O Luffy é assim. Mas o importante... é suposto fazer. Mas é esperado que o cara seja. Ele tá interpretando a Mas mídia. aí né? a gente vê uma Só que série... ele entregou um negócio que pra mim foi absurdamente convincente, uma coisa que eu não tava esperando e nem tinha visto isso.
E aí a gente vê uma série que fez uma adaptação boa. Porque você que não assistiu o anime, não leu o mangá, Ficou claro pra mim. ficou claro É isso que eu tô querendo dizer. a personalidade dos personagens. Eu achei que os atores entregaram muito. Muito. Ali pra mim ficou muito óbvio o que cada um é. Muito óbvio. Deixa eu te contar, tem um meme. Tem um meme Eu ainda não falei o que eu achei da série, não falei só pra te ajudar nisso aí. Teve quando lançaram, que mostraram o ator, teve um influencer japonês que mostrou a foto dele com a foto do Luffy e falou, lindo. Tipo assim, debocha, porra, que escolha horrorosa, né? Aí ele pegou o mesmo cara, pegou essa imagem, fez um reels assim, que começa com isso, depois ele pega e mostra ele sério, pega uma espada fazendo um Araquiri. e de, pô, merece. Você falou, merece, né, cara? Merece. Não, mas ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Falando dos atores aí, a menina que fez a Nami, a atriz que fez a Nami, eu li que ela era fã do One Piece e quando ela ficou sabendo que tava fazendo o casting da série, ela fez uma campanha violenta pra entrar, sabe? Pintou o cabelo de ruivo, ficou soltando vídeo dela atuando como se fosse a Nami, e aí acabou que ela foi escolhida. Legal, né? Assim, o cara que fez o Zoro meio que foi uma escolha óbvia, que ele é o príncipe dos mangás, né? O Paulo sabe aí. Ele, na verdade, ele é um ator que já tem um histórico, assim, de artes marciais também. Pra quem não lembra, a gente até falou num dos episódios, ele fez no último filme do Samurai X, e tá lá, né? Ele é aquele cara com cabelo branco. Ele fez o péssimo Cavaleiro Zodíaco, que eu não assisti, graças a Deus, live action. E ele já tem, ele é um conhecedor de artes marciais. O único que não era conhecedor de artes marciais era o Sanji, que teve que treinar treinou igual animal pra poder ter um chute. E ficou bom, cara, ficou bom pra caramba. As lutas são bem ensaiadas. As lutas são bem ensaiadas. São tão Mas bem ele ensaiadas que eles arrumaram um jeito de achar defeito. Treinando por conta própria pra poder ficar bem no papel. Treinou muito. Ele falou que treinava mais de 8 horas num determinado momento por dia, chute, de acrobacia, né? Por mais que tenha cabos e alguns efeitos, ele convence no papel, sabe? Assim, a parte de coreografia de arte marcial eu achei muito legal da série. Tanto de espada quanto de luta, né? Desarmada. Eu achei muito bacana. Tem uma luta que eu achei ridícula. A primeira luta dele contra o Arlong, achei que a luta é ridícula. A que joga ele na água? Aquela é ridícula, aquela luta é ridícula. A última luta já é melhorzinha. Mas você sabe que a fraqueza do Luffy é a água, né? Não. Isso não tá claro na série. Não, eles contam depois na série que todo mundo que come a fruta do diabo, você tem... ele perde o poder. Mas ele não, também... Não é que ele perde o poder. O negócio é o seguinte, a fruta do diabo é como se existisse uma entidade do mar que ela te exclui. Então, você não consegue nadar, você perde seus poderes. O não saber nadar, pra mim, não ficou claro. Que ele perdeu o poder, eu entendi. Né? Eu entendi. Então, assim, o cara que come a fruta do diabo ter um poder pra ir pro mar, ser um pirata, alguma coisa, ele burrice. vai, mas ele tem essa fraqueza que não pode nadar. É tipo RPG, que você vou fazer uma ficha aqui foda, aqui de um poder foda. Mas eu tenho que ter uma fraqueza. O cara escolhe, não posso nadar. Eu vou pro mar e não posso nadar, não é? Isso aí. Tem muito... Isso eu legal. não tinha entendido porque que ele não nadava, porque pra mim não fez sentido. Então, não, mas eu sabia que ele perdia o poder. Da série conta isso. Não, eu achava que ele só perdia o poder. Né? Ele perde o poder e não consegue nem nadar. Então ele perde literalmente as forças. Tá bom. É quase em coma, assim. Tá bom. Né? Mas é uma coisa que você gostou, Vitor? O que você não gostou, Vitor? Me conta, além da... eu já falei, é a questão da estética, bicho. É aquela coisa de, às vezes, de ficar... Tipo assim, primeiro essas coisas de bichinho no meio da série eu não gosto. Chapéu de cachorrinho, sei lá, o cara ter bigode de gato, se ele nasceu assim e é parte do mundo, não tem problema. Agora o cara ficar usando chapéu de cachorrinho, fica fazendo, sabe, umas coisas assim, isso me tira da série. Outra coisa lá, aqueles caramujo lá de comunicação, que fica megafone, telefone, walkie-talkie, essas coisas também, isso me incomoda. E sei lá, assim, apesar de ter menos, eu sei que no quadrinho e na animação tem mais.
O cara treina e alcança o terceiro ki. O cara treina e descobre a técnica não sei da onde, não sei das quantas. Essas coisas eu não gosto muito. Na primeira temporada tem pouco. Então isso não chega a me tirar, entendeu? Então assim, mas são coisas da estética desse tipo de arte. Mas que eu não gosto, entendeu? Agora, eu achei as coreografias de luta muito boas, eu não achei ruim, igual o Humberto falou. Eu achei os personagens muito carismáticos e muito bem criados, entendeu? E eu achei a história relativamente legal. Igual eu te falei, eu dou um 7 para ela tranquilo, vou continuar vendo, achei legal. Só não consegui me transportar para outras mídias, eu até tentei. Quando eu pego e escuto a história do quadrinho, eu acho do caramba. Mas quando eu pego o quadrinho para ler, eu desanimo, entendeu? Mas aí tem a ver com o meu gosto pessoal da pra esse tipo de quantidade, estética. né, cara? Porque você tem que ler muito pra chegar naquele centro que você gostou, cara. Então você tem aquela construção. O quadrinho tem uma construção mais arrastada do mangá. A animação também, pra você chegar naquele ponto, né? Por isso que a série é uma transposição pra isso, né? Que pega exatamente aquela pessoa que não gosta e que não pega esse arrastado que você tem no anime. Isso é uma coisa que eu ia né? falar. Isso é uma coisa que eu ia falar. Agora, existe a lógica do universo, não tem jeito. Tem aqueles animais que são os... Se eu não me engano, é mushi, que são os caracóis, que são meio de comunicação, que são meio de transmissão de imagem também. Você tem um tipo de caracol que transmite imagem. Isso também não é o que me incomoda. É. Isso não é o que me incomoda. Mas Isso me incomoda um pouco. Eu acho que fica, assim, pra mim, começa a ficar meio bobinho, entendeu? Posso falar? Mas eu sei que é da estética, sei lá. Posso falar? Não, só terminar, voltando lá no Tim Burton, cara, eu acho que é uma construção do mundo fantástica, talvez o Tim Burton fizesse uma coisa mais crível que te colocaria lá, né? Mas ele é um mundo fantástico ali, cara. É aquele mundo, é o world build ali. Essa é a lógica daquele mundo. Ponto. Ô, Paulo, antes de você passar pra frente, você sabe que nós já na vamos DC encerrar tem o dois episódio. Homem Elástico. E eu não vou falar, não. Oi? Na DC você tem o Homem Borracha e o Homem Elástico, né? Aham. O Homem Borracha é aquele que é super poderoso, que vira qualquer coisa, que tem um uniforme vermelho. E o Homem Elástico é que o uniforme dele é branco e roxo, né? Você sabe que ele ganhou os poderes dele comendo uma fruta. Ele foi criado em 1956. E ele comeu uma fruta. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Chamada Jingo, que ele achou no Yucatán. E o extrato dessa fruta concentrada deu pra ele os poderes de esticar. Eu não sei se o cara do anime leu isso aí, não, viu? Mas talvez tenha uma influenciazinha aqui. Eu acho muito nichado, assim, pra ele chegar nisso aí. Eu não sei, mas eu sei assim. Mas ele é conseguiu uma os poderes de coincidência esticar aí, boa. comendo uma fruta chamada Jingo que cresce no Yucatán. Tá. Aí ele pegou o extrato dessa fruta, né, bebeu lá, e aí virou Uma fruta que Guerra ninguém Infinita. bebeu antes, você vai lá e bebe. Não. Mas é da fruta, ó. Da O fruta. cara copiou esse Extrato. aí, hein? Vou fazer um mangue, um suco mangue, maguari. Humberto, por favor, a palavra com você. Um cara que não gosta de anime, não assistiu anime, não assistiu mangá e foi forçado a assistir a série. Foi forçado, ele não queria assistir a série. A gente tem que fazer campanha. Aliás, Vitor, eu tenho o recorde de campanha mais curta, viu? É mesmo? Eu tenho a sua Conan. É Quanto tempo verdade. que a gente demorou pra gente fazer o episódio do Conan? Eu tenho o recorde do Exos da campanha mais curta. Eu fiquei com dó de você, te ajudei a fazer isso. Com a palavra, Humberto. Vamos lá. Por que eu não queria assistir? E eu tentei falar isso com o Paulo, tentei falar com a minha irmã, que me xingou, inclusive. Simples. Eu não li 1000 revistinhas, eu não assisti trocentos episódios. Aí eles brigavam comigo. Falei, eu não vou gostar. Você não sabe, não sei o quê. Eu não vou gostar, porque eu não gosto desse tipo de história. Existe uma coisa lá que me incomoda horrorosamente. Primeiro é velocidade. Eu acho horrível a batatada que tem. Eu acho detestável aquele monte de conversa que não chega a lugar nenhum com todo mundo surpreso e tal. Eles resolveram isso nessa série. Porque eles pegaram 60 coisas e transformaram em 8. Então já foi quase, né, 1/8 de economia, que o resto só devia ser batata. Batata. O resto era batata. Aí, se eles fossem fazer igual, ia ficar só lenga-lenga de batata.
Eu não gosto dessas coisas, da estética dos bichinhos. Não acho isso... É muito infantil. Ah, Star Wars é pra criança. Mas é um infantil que eu não gosto. O outro do Star Wars eu gosto. Então, É gosto. É gosto. E vou te falar, por que eu sempre bati na tecla de eu não li os 1000 revistinhas, não vi os trocentos episódios, porque eu sabia que aquilo ali ia ser feito para quem viu, com um monte de fanservice, e que pra mim não valeu de nada. Nada. Aquele monte de coisa que aparecia o cartaz, eu tinha certeza que aquilo ali, depois de um tempo, porque esse cara é um personagem importante. Porque pra mim não fazia diferença nenhuma. E tinha. E é assim, e pra mim não fez diferença nenhuma. Então era uma coisa que eu iria assistir para um universo que era gigantesco, com um monte de coisa que um monte de gente leu, que pra mim não ia fazer diferença nenhuma, ia bater num tipo de estética que eu não gosto. A parte da velocidade para mim não foi sofrido assistir por conta disso, assim, se eu não tiver que assistir a segunda temporada, eu não vou assistir. Eles vão me obrigar a assistir pra gravar. Mas eu não assistiria. Então você não gostou? Tipo assim, porque a ideia, o que o Paulo falou, interessante você ver o seguinte, é um cara que você não gosta de mangá, não gosta dessa estética. Aí você ia ver a série e dá a sua avaliação, a ideia é essa, entendeu? Então você não gostou, seu saldo é negativo. Eu vou chegar no ponto disso. Então eu vou fazer uma análise fria e uma análise de gosto. Ele tá batendo pra depois soprar. Eu tô soprando pra depois bater. É diferente. Então vamos lá. Eu achei fotografia ela seria excelente se não fosse tudo filmado com grande angular. Todas as cenas são com grande angular. Então a cena que a mãe da Nami chega, que ela ainda era menina, ela chega andando, ela tá inclinada para trás, porque todas as cenas foram filmadas com lente grande angular. Isso me incomodou o tempo todo. Eu não sei por que fizeram isso. Escolha do diretor, não sei por quê. Mas isso não é só questão estética da filmagem. Eu achei, tirando isso, se ajustasse a tela, a fotografia é muito boa, os atores são excelentes, excelentes. Eles deram um ritmo muito bom pra coisa toda, pra tirar a batatada toda da coisa. Isso foi bom. A história, que eu vou deixar para o segundo momento, ela teve a sua lógica desenvolvida dentro do que se espera de um anime, de um mangá. Tá aí, ok. Eu acho, as coisas que eu não gosto, que aí, por que esse negócio não bate comigo? Cara, eu acho a história idiota. Um cara que quer ser um pirata e tem pirata palhaço, pirata cozinheiro, pirata vampiro. Cara, isso pra mim não faz sentido nenhum. E uma coisa que eu não gosto na linguagem inteira de mangá. A coisa me parece pesadelo, sabe? Que, tipo, o cara tem um golpe que mata todo mundo, aí de repente o golpe para de matar todo mundo. A bússola funciona, depois a bússola não funciona mais. Sabe, esse tipo de coisa vai me dando uma angústia de você tá com febre, pesadelo de febre. É exatamente a lógica disso. O cara tem cabelo verde, não importa. O caramujo, não importa. Coisas que lá não são explicadas, a fruta do diabo, não importa. Isso faz parte do universo fantástico. Fantasia aceita tudo. O que me incomoda é o alvo móvel. Sabe o que é o alvo móvel? Você tem que fazer isso. Mas o alvo é móvel. O que você faz isso? Não, era aquilo que você tinha que fazer. É o golpe que você dá que mata e depois não mata mais. Ele tomou um tiro de canhão e rebateu a bola. Fez todo sentido aquilo. Aí depois ele toma um soco e fica fraco. Pô, o soco do cara é maior do que a bala de canhão. É alvo móvel. Esse tipo de coisa me incomoda. Então, é esse tipo de linguagem que eu não gosto. Aí eu assisto, eu falo, a série... Então, respondendo a sua pergunta, Vitor. A série como produto televisivo foi excelente. Eu achei que foi uma adaptação que me convenceu dentro da história dos personagens. Mas eu achei a história, pra mim, é boba. Que não me pega. E esse negócio do cara... Ele toma uma martelada que mata todo mundo na cabeça e põe, manda o martelo longe, um tiro de canhão, mas ele toma um soco e cai. O cara Homem-Tubarão segura o soco dele toda hora, de repente para de segurar o soco dele e começa a tomar todos os socos. Esse tipo de coisa me incomoda. É a linguagem desse tipo de coisa que bate na mim e fala assim, que saco. Sabe? Vou mudar. Vou acelerar. Sabe? É isso que eu não gosto. É uma série que quem leu todas as revistinhas... gostaria de ver para ver todos os easter eggs, igual eu gosto de ver nos easter eggs do Star Wars, que não falou comigo. Essa parte não fala comigo, porque eu não vi nada. É um produto televisivo do caramba, pelo que foi de produto, foi bem produzido aquilo. Foi muito bem feito. Eu achei toda a coisa com um cuidado muito grande. Eu achei isso, assim, deu para ver
que é uma obra legal pra isso. Só que o core dele não me pega. Então eu vou te falar, Vitor, respondendo, eu assistiria e recomendo, pra quem não gosta, se pensar como eu, não, porque ela preserva o que pra você é bônus, que você gosta, é um tipo de linguagem que você gosta e que me incomoda. Você, Paulo, né? Paulo, eu tô apontando pra ele aqui, pro Paulo. mas quem Não, mas incomoda. o Vitor é um... O Vitor, ele tá assim... Ele tá... Gostou. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendo. Você entendeu? Eu entendo. Tem questões ali que são realmente pra quem é entendedor. Por exemplo, o Garp, ele acertar o Luffy e ter uma ação ali de física, mas aí eu acho que você me abriu até os olhos, assim, por quê? Na animação do mangá existe um poder que todo mundo tem ali, que consegue até endurecer mais o corpo e consegue afetar esses usuários da Akuma no Mi. Então ele consegue, por exemplo, acertar um cara da Akuma no Mi, que é o Smoke, que vira fumaça. Por quê? Ele conseguiu desenvolver esse poder que todas as pessoas podem ter, podem desenvolver, que conseguem ter essa ação. É por isso que o avô dele bateu nele? Por isso que o avô dele bateu nele. Que pra mim o não avô fez sentido. dele, ele é o almirante, ele é um cara que capturou o Golden Roger. Ele é o cara... O avô dele é um cara foda, só no Ele é passado ele foi um herói. Ok, ele foda, só, ninja, mas- ele só não Ele é um foi... super-homem. Ele só não chegou a cargos mais altos porque ele não quis. Porque ele tem esse poder sem ter comido uma Akuma no Mi. Só que essas coisas do cara que ser muito poderoso, o cara tá no ranking, aí ele é super forte, é uma coisa que faz parte da lógica do mangá. Outra coisa que eu não gosto, assim, Não, todos eles querem ser uma coisa que o Vitor falou. O que você quer ser? Eu quero ser o maior espadachim do mundo. Eu quero ser o maior cozinheiro do mundo. Todo mundo quer ser a melhor coisa do mundo. O Esse é o tempo... maior pirata do mundo. Tudo isso tem, todo mangá tem isso o tempo todo, isso é meio Menos o chato. Sop, né? Ele só quer ser um bravo guerreiro do mar. Que ele não tinha propósito, inventaram propósito pra ele. Então, assim, esse é o tipo de coisa de linguagem que não conversa comigo. A Nami quer fazer o mapa mundi. Assim, mas agora, vou te falar, fazendo uma análise técnica, de uma análise de um produto, de uma cultura, que é a parte, que é uma cultura que eu não gosto, é uma série excelente. Você entendeu? Você tá falando uma coisa que eu falei, velho. Não, mas eu tô falando não gosto porque... dessa estética, cara. Não, mas não é só a estética. A estética, pra mim, não é o problema. O problema é o quando eu core digo estética, eu não quero falar só da história. Tipo assim, é o que você tá falando. É o motivador eu disse daquilo. lá, por exemplo, o cara desenvolver poderes do nada, sabe? Eu alcancei o terceiro Ki. Eu aprendi a técnica de conseguir... Esse negócio que o Paulo falou... Não é tipo estética, arma mágica. é filosofia. Sabe? Tem criatura que não toma dano normal, só toma dano de arma mágica. Os usuários da fruta é tipo isso do D&D. Só que não é bem explicado esse negócio. Os caras têm que ter ele tem que ter uma técnica correta para poder lutar contra esses caras. Ou tem que ter uma arma que atinja esses caras. Só que eu também não gosto disso. Eu acho que... Mas o que eu tô falando, pro Oriente, eu sei que para eles tem lógica isso. Para quem gosta dessa cultura oriental e tal, ou para quem é de lá. Pra mim, eu não gosto. Você falou basicamente o que eu falei. Não, é porque é diferente. Existe não é uma estética. característica. Eu não gosto da filosofia. A estética é ok. Eu relevo. Ela não me incomoda mesmo. Eu acho que talvez... A estética é filosofia. Talvez aí tenha uma análise. Eu não vou justificar, mas vou tentar fazer um pouquinho de advogado do diabo. A maioria das obras orientais... Você tem que defender mesmo. Você gosta disso. A maioria das obras ocidentais, elas têm uma característica de entregar muito aquilo ali, te explicar o que é aquilo ali. As obras orientais, mangá, anime, elas não têm esse costume. Então, muitas vezes, ela vai te explicar aquilo lá na frente. Não, mas eu não queria explicação. Pois é, mas eu acho chato. Por exemplo, essa questão aí do Garp ser foda, conseguir bater no Luffy assim, desse jeito, ele vai ser explicado. Que ele vai ser explicado, inclusive, no treinamento que o Kobe e o outro lá, que ficou perfeito naquele papel, que é o filho lá do cara lá do quartel, cara. Ficou perfeito. Zeppo? Como é que é? Zé. Que cara ficou perfeito, cara. Cara, você vê a comédia no cara assim, ao mesmo tempo uma seriedade. Que cara ficou perfeito no papel também. Então, eles vão passar por um treinamento que eles vão ser foda. E aí eles vão contar com essa história que é desenvolvida. Essa história no mangá, esses poderes, ela é desenvolvida mais pra frente. Ela é desenvolvida, inclusive, depois de Alabasta. Né? Lá no... Eu esqueci o nome que é a Cidade das Águas.
né? Que conta Paulo, mais mas ali dos o poderes. que o Humberto tá falando não é nem a explicação pra isso, é Não. qual que é a explicação pra isso. Pois entendeu? é, isso que eu tô falando. Então eles não Mas deixaram. essa explicação também não me convence. Tipo Não, assim, é... pô, eu treinei, agora eu consigo parar o tempo. Eu treinei, agora eu consigo Isso acertar é meio o cara. chatice Eu pra mim. treinei, ou então alguém me deu uma aula, mas isso é normal. Ô, Você Vitor. jogar Isso é no normal, anime, por isso eu tô Vitor. falando. mas eu não Isso gosto faz disso. parte, isso faz parte do conceito, né? Agora vamos lá. Desse tipo de É história. só para ilustrar. Ô, Vitor, até, sei lá, 2 meses atrás, eu achava que One Piece e One Punch era a mesma coisa. Mais ou menos. Eu achava que era a mesma coisa. Sai, vai embora. Aí- Corta o microfone. Aí o Paulo Produção, foi lá em corta casa e o falou assim, microfone. não, assiste o One Punch, mas é o da série, não é o outro. Aí eu fiquei calado, ele não percebeu que eu falei direito, não. Aí ele botou lá, aí eu vi que era um cara careca. Eu falei assim, mas ele não tinha uma carne nas costas? Porque eu lembro por causa desse boneco aqui. Aliás, ele não tem carne nas costas hora nenhuma na série. Não, esse aqui é só um. Tipo, foi um. Aí beleza. Aí quando passou lá, falei, o cara careca. Ué, tá diferente esse negócio. Aí que eu falei assim, mas não é a mesma coisa, não. Eu achava que era a mesma coisa. O One Punch Man, inclusive, tem muita zoação de anime. Muita Ele vai zoação. ficar mais careca quando ele ficar mais velho, será? Talvez. É. Talvez. Bem que não, porque quando ele tá agora no mais poderoso, ele vai ficar só cabelo branco mesmo. Eu vi uns desenhos assim, ele consegue controlar a Mas é que- densidade do corpo dele, É. fluxo sanguíneo, não sei o que. Ele fica Controla- todo ele controla muita bombadão, coisa. Assim. A Eu vou fo- usar essa técnica também, vou ficar mais forte agora. Vou aprender essa O técnica. Vitor, ele tem um desvio corporal que eu acho que ele acha que ele é fraco, cara. Olha lá. É. Cara triplicado. Só se você Não, tá falando não comparado sou aos igual meu seus... tio Arnold, não, Ah, quando eu pois é. ficar. Aqui. Teve um ouvinte nosso que me chamou de gordo. É mentira. É mentira. Mentira. É mentira, é mentira. Eu menti pra você. Sabe o que Ô, aconteceu? safado, Sabe o que aconteceu? Ele apagou a conta. Ele apagou a conta dele. Caralho, ele ficou com isso até hoje. Ele ficou chateado. Ele apagou a conta dele do Instagram. Aí a gente manda os negócios pra ele e ele não vê porque ele não tem Instagram. Aí eu falei, cara, liga o Instagram, não sei o que. Aí alguém elogiou ele. Aí a gente falou lá que elogiou e tal, não sei o que, beleza. Aí mandamos um outro, aí falou assim, dessa vez não teve elogio, não? Aí eu falei, não, teve um cara que falou assim, eu concordo com o gordão. Só que como ele não tinha Instagram, ele não tinha como ver. Aí eu falei assim, eu ver se agora ele anima a entrar no Instagram pra xingar o cara, né? Aí ele não... Ele achou que era verdade, eu menti. Eu não achei mesmo. Pô, Eu menti. Você fez o cara fazer pelo menos mais procurei, 2 não horas de achei academia Instagram. por dia. Ele até emagreceu. Fiquei fazendo aeróbica a semana inteira, 1 hora pra poder gravar hoje camiseta. O cara tava comendo só batata doce e frango. Só... Isso aí eu não Nossa, cara, a maldade foi melhor do que eu tinha planejado. Pô, Esse tem que ser um corte. Esse tem que ser um Foi corte. boa, foi boa. Aqui. Mas eu entendo que eu não esperava nada diferente, viu, Humberto, você. A gente já sabia que ia ser assim. Mas eu acho que legal você ter visto que o conceito tava ali, né? É. A história tava ali. Bem representada. Pra mim, que não Os assisti, ator- tava bem representada. Os atores foram muito bem escolhidos, né? Foi. O mundo ali foi construído na lógica dele, Bem, né? bem feito, bem desenhado. Talvez algumas coisas técnicas, como você falou, jogo de câmera, alguma coisa assim, não foi tão legal. Apesar que eu acho que teve episódio lá que foi mais caro do que Game of Thrones, né? foi. Foi Né? mais que o dobro lá, em média. Eu Pelo não menos eles duvido. tiveram retorno, né? Eles Cara, tiveram retorno é muito bem. sobre A série foi muito bem produzida, isso é inegável. Isso Não tem não tem como como. falar. Ela é inegável. Não. Muito bem produzido. Agora, E falando de efeito especial, disse que não foi por causa de CGI, não, porque eles construíram um monte de cenários, barcos, eles construíram uns cenários enormes pra fazer, sabe? Pra ficar bem representado. Então, gastou-se, não foi só com isso, muito dinheiro com cenário. O Baratier, o outro barco lá, o eles Baratier ficou perfeito, gastaram muito cara. dinheiro reconstruindo isso. Baratier E ficou ficou bom, né? perfeito. Perfeito foi essa impressão que eu fiz do Luke Skywalker. Ficou boa mesmo. Ó, você podia imprimir o barco do Luffy, hein? Por favor. O barco? Ó. Eu achei que você queria ter o Luke, você já tem, né? Já tenho que botar eles no barco aí. Mas pode construir os outros também, não tem problema não. Mas eu acho assim,
A série ela tem todos os méritos dela, cara. Não é à toa que ela bateu primeiro lugar em 86 países, desbancou Stranger Things, desbancou Vandinha, desbancou séries coreanas, desbancou tudo, cara. Ela é hoje o maior sucesso da Netflix. Não tem outro troféu, né? Mais uma coisa pro Yoda, né? O Ishiro Oda, né? Pra poder colocar na estante dele. Yoda? Né? Do Yoda. Eu achei o Yoda Yoda merece muita Ishiro. coisa mesmo. Mas eu acho que a gente não tem jeito. Vai ter a segunda temporada mesmo. Meu medo é que eles não consigam trazer tudo do anime e fechar, né? O anime não fechou, mas a série você tem que começar pensando que tem que se fechar, né? Senão vira uma coisa além e os caras ficam velhos, você vai ter o Luffy Perde. no final lá, velho, já não vai estar mais tão próximo assim do anime, né? Esse é o meu grande medo, né? E se eles forem querer correr com as coisas e o anime e o mangá não vai correr, talvez vire um final tipo Game of Thrones. Esse é o meu grande medo com essa série, assim. Série bacana, tá legal, é aquilo que a gente quer ver, que é exatamente isso. Tá com um negócio pro fã do anime, sim, né? A gente reconhece que tem coisa pro fã do anime, sim, ali, né? Eu acho que é proposital, sim. É um respeito ao fã, tem que ter. É um respeito à obra. Isso tem que ter. É um respeito ao autor, né? Apesar do autor estar muito dentro ali da produção, né? Tem mudanças sim, mas mudanças que não perde a essência. Mas o meu medo eles estão programando isso para terminar. Vai terminar alguma coisa. Mas meu medo é que termine com um final tipo Game of Thrones, que eu duvido muito É só que chamar o vai Ryan terminar. Johnson. Chama o Ryan Johnson pra produzir que fica top. Fica, Só o cara quer destruir destrói o universo. Deixa ele destruir só um universo por vez, por vida. Animal. Deixa ele reencarnar e ele faz outra coisa, mas por favor. Um só por vida tá bom. Então, assim, esse é o meu grande medo, né? Paulo. Dessa continuação. Falando em medos, cara, tipo assim, igual assim, eu diverti vendo a série, não é uma coisa que mudou a minha vida, não fez eu ir para as outras mídias, mas eu provavelmente vou ver a segunda temporada, mesmo que a gente não vá gravar sobre ela. Mas o meu medo é o seguinte, do mesmo jeito que você falou que o anime americano, ele mudou algumas coisas para poder, né, colocou pirulito em vez de cigarro, diminuiu a boca do Luffy, essas coisas assim. O meu medo é que tem alguns personagens que parte do que faz ele ser interessante são os defeitos dele também. Então, por exemplo, o Sanji, a gente no quadrinho e na animação sabe que ele é mulherengo. E ele tem uma rivalidade com o Zoro, né? Então, assim, para ficar mais politicamente correto, esses mimimi de hoje em dia, essa frescurada que tem, tirar isso do personagem e não só isso, mas outras coisas também. Não que eu acho que o cara é certo ele ser mulherengo, mas se é característica do personagem isso, e com a evolução dele no tempo, isso vai ter reflexo, vai desenvolver, ele vai aprender a respeitar mais e tal, e tudo igual acontece no quadrinho que eu li sobre isso, né? Quando ele é obrigado a se casar lá na frente, já que tá dando spoiler, pronto, spoiler doidado. Quando ele é obrigado a se casar lá com a filha da grande mama lá e tal, aí vai tirar isso para ficar politicamente correto e empobrecer a série. Porque, na minha opinião, quando você tira essas falhas também dos personagens, você empobrece um pouco. Agora, eles podem talvez fazer isso sem ficar ruim. Mas o meu medo é essa cultura do politicamente correto ser tão forte que começar a empobrecer as coisas que aparecem, entendeu? Então, tem uma parte a cultura woke aí, vamos falar. Né, tem uma parte do Sanji que ela vai ser bem difícil de ser adaptada nesse sentido, que é quando eles têm uma separação do bando, já que eles ficam 2 anos separados, né? Isso. Por questões, e ele vai parar na ilha dos travestis, né? Que é inclusive aquela personagem que você falou que é inspirado no Horror Stories, né? Que que é o comandante dessa ilha, né? E lá ele treina lá, né? Que são muito bons de luta, né? Tem receitas muito importantes lá que ele vai conhecer, né? Aprender. Ele vai aprender, né? Mas ele entra numa crise
existencial, por assim dizer, né? Nessa ilha, né? Então, assim, é uma adaptação nesse sentido, vai ser difícil. Mas que não pode perder a essência do personagem. Eles já colocaram o tubarão que fez... O tubarão não, o peixe que fez a harmonização facial lá, o que morre queimado. Eu vi um monte de gente já igual aquele cara. A beiça gigante. Sacanagem, velho. Tá na hora de representar mais Tá gente vendo? mesmo. Isso é o tipo de coisa politicamente incorreta que faz o cara ficar engraçado, entendeu? Mas pra gente é ofensivo. Mas não foi claro, né? Assim, foi bem de zoeira, assim, né? E na verdade era pra ser um personagem polvo, né? Com vários braços. Ah, é? Era um personagem com vários Fez braços. um personagem e harmonização facial. Já eram. Cara, assim, e aquilo tudo ali, cara, uma coisa legal da série, que tudo ali é maquiagem, cara. Tudo lá é maquiagem. Deu pra ver. Tudo maquiagem, então assim, tem muita coisa prática ali, né? É. Inclusive as lutas do Luffy, aquele negócio de esticar, eles não fizeram muito pra dar uma valorizada mais na história. Que na canseira série, ficar ficou muito cantando bom. golpe toda hora, aquilo me cansa. E me cansa. É o que eu tô te falando, da estética da parada. E quando eu falo estética, não é só a aparência, eu quero dizer. Talvez eu esteja usando a palavra incorreta, igual você falou. É o conteúdo, é como eles contam as histórias mesmo, entendeu? Negócio de ficar descrevendo golpe, de ficar desenvolvendo não sei das quantas. Na transposição, houve uma adaptação ocidental de contar. Porém, não tem como mudar completamente uma história, uma forma de contar. Porque aí você teria a grande base de fã que fala: que merda é essa que vocês estão fazendo? É o que eles fizeram em Death Note. Vai ver Death Note, cara, que merda é essa? É exatamente isso. E isso... Ele tem até uma justificativa, né, Paulo? Tipo assim, todo grande lutador dá nome pros seus golpes. né? Cara, e isso faz parte do conceito. Da cultura. Da cultura. E você vê, e isso eu acho até legal deles fazer isso, porque em outros animes eles gritam o nome, mas não fala por que eles gritam o nome. Simplesmente grita. Meteoros de Pegasus. Puta, lá vem o soquinho. Mano, né? Soquinho. Soquinho. Você não é muito fã de Cavaleiro do Zodíaco também, não, né, Paulo? Cara, sabe, o Cavaleiro do Zodíaco, cara, na época eu gostei muito, cara. Mas depois de adulto, né? Eu nunca gostei. Eles lançaram o Achei Lost Canvas. Eu acho que é foda, não tem nada disso e a história é foda. Só que eles não terminaram a história até hoje, cara. E lançaram mais uns 2 ou 3 animações do Cavaleiro do Zodíaco baseado do outro jeito. Aí eu falei, aí vocês ferram. E eu nem fui ver o filme, não, que na hora que eu vi que nem a armadura era igual, eu falei, que vai ser uma merda. Bem, mas antes de eu fazer o encerramento do episódio, vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Gostou, não gostou? Chega. Alguma coisa, algum Não, eu destaque? acho que é isso mesmo. Eu acho que, tipo assim, eu gosto eu falei várias vezes, boas histórias. Eu acho que a história, ela é boa. O autor tem o mérito dele. Esse negócio, One Piece, né? O One Piece tem esse sucesso todo, não é à toa. Você vê ali os méritos do que o cara fez. Só que é feito com uma estética e uma cultura que não me pega. Então, assim, mas eu vi, não arrependi, não desperdicei meu tempo. Vou ver outras temporadas ali e tal, mas pra mim não é tão bom igual o Fullmetal Alchemist, não é tão bom igual Akira. Inclusive entendeu? tem um live action Mas do me diverti. Fullmetal Alchemist, não sei se você viu, inclusive da Netflix. Oi? Tem um live action, acho que 2 ou 3 filmes live action do Fullmetal Alchemist na Netflix. Não, mas é uma porcaria. Nem eu assista. comecei e Não consegui assista. terminar. Já vou falar, não assista. Bem, eu só não gostei de uma coisa, assim, no anime, cara. No anime não, no live action. Eu achei que o arco do Zop ele foi prejudicado, cara. Todos tiveram um arco muito bem trabalhado, só que no arco do Zop, cara, teve até flashback do Zoro, cara. No meio do arco dele, cara. Então, assim, eu achei que o Zop ele teve um arco prejudicado. Você não... E teve flashback também, ele lembrando a Ele mãe teve dele flashback, doente mas na foi cama muito lá. pouco, cara. A questão do... Ele teve... Faltou flashback dele mais do relacionamento ali com a moça, né? Menina que é doente. a menina doente. Faltou o flashback dele ali com o que era o bando dele, o bando das crianças lá, que ele era o Capitão Zop. Por isso que ele falava que ele era o Capitão Zop.
né? Que ele era o líder das crianças. Faltou muita coisa ali do arco dele, assim, em comparação aos arcos dos outros personagens, né? Eu acho que ele teve um arco, sim, mas eu acho que foi mais prejudicado, sim. Não denigre a série, né? Mas eu acho que podia ter sido melhor o arco dele. Eu acho ele mais fraquinho, viu? Falar a verdade. Por causa Meio que alívio cômico da parada o tempo todo. Ele é um alívio cômico. E ele acaba no anime sendo uma grande mentira contada, né, pro governo mundial, né? Como se fosse um deus Usopp, que tem recompensa. Então Ou ele perde o nariz em certo momento, porque fica dando a proteção no nariz lá no negócio. Na verdade ele toma um soco naquela do próprio Luffy. Naquela parte. O nariz dele amassa? Dá uma amassada, sempre quando ele toma uma porrada maior assim, eles dão uma enfaixada no nariz, assim. É porque tem uns desenhos que eu vi que ele tá com um negócio de metal, o nariz dele tá menor, assim. Não, na época tá meio quebrado, assim. Ah, só. Coisa de anime. Bem, mas pra encerrar o podcast, a pergunta é: vamos dizer que tem as Akuma no Mi são diversas, né? Você tem vários poderes dos mais variados possíveis. Você tem poderes de que você ganha algum tipo de poder, tipo se esticar, você ganha um poder de atirar alguma coisa, ou você ganha o poder de se transformar em alguma coisa, algum animal, né? E aí eu queria perguntar pra vocês. Imagina na sua cabeça vocês não são tão conhecedores, mas eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, uma fruta que vocês gostariam de comer, que vocês teriam esse poder, em troca de nunca mais poder entrar na água do mar. Essa tá fácil. Eu que moro na beirada da praia, né? Tá fácil. Na praia de Belo Horizonte? Mas é pra usar o poder na terra deles? Na terra Ou aqui, deles, você ser um pirata, tá ali naquele universo mundo deles. ali. Aí não poder entrar mais no mar. Beleza. O poder do Scott Humberto Summers. vai ser ou pirata espacial. Não, ou o poder pirata do Scott Summers. músico. Não é porque você só pode ter um poder, né? Só pode ter um poder. O Scott logo que Summers. aquele poder você consegue O fazer Ciclope. fazer Você mais. solta um raio de plasma e mata simplesmente todo mundo. Pronto. Chega o tubarão lá com harmonização facial, você arranca a cabeça dele fora. Não, eu não tô falando de poder, não, Humberto. Tô falando que cada pirata tem um tema, né? Tem um palhaço. Ah, não, mas é o rock and roll. Você vai ser o pirata ou do espaço, ou você vai ser o pirata que é músico. Vai com uma guitarra. Tem os piratas músicos. O Brook, que é o Caveira, ele era do bando dos piratas músicos. Pirata músico, bicho, tem nada a ver com coisa. Que eles, inclusive, têm... Nossa, a cena... Esse aqui é do Humberto, os piratas músicos. O arco dele é um arco, assim, bem pesado, cara, o arco dele. Ó, eu queria soltar o plasma no Zoe, igual o Scott Summers, ia matar simplesmente todo mundo e pronto. Acabou. Não ia ter problema com ninguém. E você tinha que ter o óculos dele, né? Que você não ia conseguir enxergar nada depois. Tem né? isso também. Aí você chega, lá tá vindo o navio pirata. Acabou. Não tem mais ninguém. Pronto. Ganhei. Viu? Escolhi um poder dos X-Men. Ó, você tá melhorando com a convivência comigo. É igual o Paulo melhorando também. Uai, tamo aí. O Paulo tá lendo Conan. Tô lendo Conan. Voltou pra academia agora. Ixi, Tá fazendo arte marcial de novo. Isso tudo por causa do Conan, velho. Eu tenho certeza. Mudou a vida dele. Eu sei, Vitor. Negócio seguinte. Eu queria... Qual que é a fruta que o Barba Branca comeu? Barba Branca é a fruta do terremoto, se eu não me engano. Pois é, porque ele é o homem mais forte do mundo. Eu quero ser o homem mais forte do mundo. Então eu quero comer a fruta do terremoto. Aí pronto. Só que eu não ia morrer igual ele lá, não. Eu ia matar todo mundo. E eu sei. Cara, a fruta que eu queria comer. Você vai comer a do Luffy, pra você poder esticar. Você é fã do Luffy. Não, a fruta do Luffy a gente já sabe que é a mais poderosa de todas, porque ela é uma fruta. Pô, spoiler, hein? Ela é uma fruta que tem a ver com Deus, né? Não é só uma fruta que estica, né? Então você tem poderes escondidos ali. Ao alvo móvel. Mas eu gosto muito da fruta do imediato do Barba Branca. Que é uma fruta como se fosse assim, de bichos mitológicos, né? E ele tinha uma fruta da Fênix, né? Então, assim, ele não só tem a fruta que ele tem poder de fogo, né? Como também ele consegue
voar com... Você consegue comer 2 frutas e ter 2 poderes? No anime, o Barba Negra acaba conseguindo, mas não mostra como, não mostra por quê. Né? É um mistério que tem lá. É um mistério, só que vai ser Em teoria explicado. não consegue, Humberto, só que ele faz alguma parada lá. Na verdade, assim, ele comeu uma fruta, que a fruta, não lembro se é escuridão, não sei. E aí, quando Acho que ele comeu o cara, sacou? E aí, lá na Guerra dos Maiorais, lá que aconteceu que o Barba Branca morreu, ele chega lá e ele esconde o corpo do Barba Branca e faz uma coisa e rouba o poder do Barba Branca. Fez um cozido dele lá. Então ele fica com 2 poderes. Quando eu filho comer, eu quis dizer isso aí. Eu acho que ele fez alguma coisa. Fez um canibal do cara. Ele conseguiu ter 2 poderes, assim. Comer a fruta, até hoje no anime, fala que não dá. Então você come uma, acabou. Tá. Né? Inclusive aquela fruta, ela volta pro mundo se aquela pessoa morrer. Né? Tanto que um dos irmãos do Luffy morreu, a fruta dele apareceu novamente. Fogo, né? Mas é isso, eu acho que a fruta dele eu acho muito legal. Eu gosto muito daquele. Então você é a fruta da Fênix. Você comer a fruta da Fênix. Não só pela estética, mas assim, ela tem uma gama muito legal de possibilidade de poderes. Assim, você luta na terra, você luta no ar. Então é bem legal. Eu quero ser o cara mais forte do mundo, só então do Barba Branca. Pronto. Só que não foi só a fruta dele que deu poder pra ele, né? Que ele ficou foda, Tem uns treinamentos, tem uns negócios tudo. Ele era foda em todos os outras questões. Ele batia de frente com o Gold Roger. Chega! Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Nós vamos falar mais de One Piece quando chegar a nova temporada. O Humberto vai assistir, porque ele vai. Vai ser uma campanha curta também, porque assim que sair eu já vou falar pra gente fazer, tá? Então é isso aí, galera. Até a próxima. E olha, não deixe de mandar sua opinião desse podcast pra gente. Você pode tanto comentar no YouTube, que agora está lá, ou você pode comentar também no Spotify, que tem um campo pra você comentar, ou você manda para o e-mail exospodcast@gmail.com. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Bom, galera, um abraço, até mais.